tem certo nem errado, todo mundo tem razão. E que o ponto de vista é que é o ponto da questão, mas que luz é essa? Olá, ouvinte Lumiar Web Rádio. Estamos aqui, programa Vai na Fé. Mais um domingo reunindo pensadores de diversas vertentes de fé e filosofias para discutirmos assuntos do cotidiano. O programa de hoje vai trazer um tema também sugerido por um dos nossos ouvintes, como foi o do nosso programa passado sobre pansexualidade. Hoje, quem oferece o tema para nós é o nosso ouvinte Cristiano de Chapecó. Ele é daimista e ele lança o tema Fé versus Poder. Eu gostaria de passar a palavra a Aline Satyan. Como um Bandaime percebe a relação entre a fé versus o poder? A palavra é sua, Aline Satyan. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Vai na Fé, nesse domingo aí abençoado. Nesse mês de festas juninas, né? Que a gente possa estar conectado com essa chama interior. Queimar tudo que há de ruim. Bom, como eu sempre trago, né? Como eu sempre lembro aqui no programa, eu não posso falar em nome de todo um coletivo espiritual, de todo um grupo de pessoas. Eu posso falar do meu ponto de vista, da minha experiência, que reside na fé, na Umbanda e no Santo Daime. Muito legal esse tema, agradeço aí o Cristiano a sugestão. Eu e Michelangelo já batemos essa bola algumas vezes nos bastidores do programa. E, em resumo, para não me estender muito nessa introdução, eu acredito que a questão do poder ela é inerente à raça humana. Eu acho que está para além da dimensão da fé. A gente vê disputas de poder em espaços religiosos e espaços não religiosos. A gente vê disputas de poder em diferentes momentos históricos. Então, eu acho que a temática do poder ela rende um bom papo. Então, passa o cafezinho e senta aí que está começando o Vai na Fé. Muito obrigado. Caro ouvinte, essa foi Aline Satyan, dando abertura ao nosso programa de hoje, que traz como tema sugerido pelo nosso ouvinte Cristiano, a fé versus o poder. Luan Micael, como o budismo avalia essa dicotomia entre fé e poder? Boa noite, pessoal. Gratidão. É sempre uma enorme felicidade e satisfação estar aqui mais uma vez. Poxa, como eu sempre falo, eu me apresento aqui como um budista ecumênico, mas dentre as diversas fontes que eu bebi, uma delas não é necessária, na verdade não é uma corrente de fé, embora para alguns às vezes pareça, mas seria o materialismo histórico, o marxismo, e numa questão como essa eu realmente acho difícil não fazer referência a essa matriz teórica de conhecimento, de pensamento político. E aí inicialmente então eu gostaria de deixar só duas frases, que uma delas é a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante, e a segunda é que a religião é o coração de uma sociedade sem coração. Então, vamos aí passar essa bola para frente e vamos enriquecer nosso debate. Gratidão. Muito obrigado, Luan Micael, representando aqui no Vai na Fé, todo domingo, o budismo ecumênico, e trazendo hoje um convidado, uma estreia para o Vai na Fé. Ainda não tínhamos tido a oportunidade de conversar com um representante da Igreja Católica, e hoje recebemos aqui Matheus Falcão. Matheus Falcão, como você percebe, dentro da sua crença religiosa pautada na Igreja Católica, a relação entre fé versus o poder? A palavra é sua, Matheus. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, fui convidado aí pelo meu primo, o Micael, o Luan. E, enfim, vai ser bem legal essa participação. Esse tema é um tema bem interessante. Então, espero contribuir nesse domingo com vocês. E, enfim, é isso. É um tema bem interessante.
fé versus poder. Eu queria trazer, cada um trouxe um ponto diferente, a Aline falou muito bem. Eu vou trazer a minha opinião, né? Eu não posso falar por um grupo inteiro, mas eu queria trazer esse lado da fé versus poder pro nosso lado como pessoa, como ser humano, né? E eu acredito que as duas coisas ela andam muito lado a lado quando a gente percebe isso. Dentro da Igreja Católica, acredito que a fé te traz poder. Então, o poder do lado positivo, né? O poder do ser humano de realizar coisas, de ser grande, de ir além, de conquistar. Então, acredito que vai ser um grande debate, e eu passo a palavra para a próxima pessoa, e daqui a pouco a gente volta para discutir mais isso. Maravilha! Esse foi Matheus Falcão, dando o ar da graça pela primeira vez conosco aqui no Vai na Fé. Seja muito bem-vindo e já fica o convite para que retorne mais vezes. Continuando a nossa primeira rodada de perguntas, vamos passar essa fervente questão da dicotomia entre poder versus fé para a nossa companheira Taminápolis, representando os cristãos evangélicos. Boa noite, Taminápolis, e a palavra está com você. Boa noite a todos, um ótimo domingo. Sejam muito bem-vindos para esse debate. Os cristãos evangélicos sempre buscam como referência de vida a Bíblia, né? E toda honra, toda glória, todo louvor tem que ser dado a Deus, né? Ele só é digno de todo poder, de todo louvor. Só que o que acontece? Dependendo do que a gente... Dependendo em que esfera, né, da sociedade e tal, é dado, sim, autoridade, né? Para executar alguma missão, alguma tarefa. E a Bíblia fala que é Deus que levanta reis e é Deus que os faz cair. Já citei esse versículo algumas vezes por aqui. E o que também, uma outra coisa é poder versus ego, né? Que aí também acho que tem que entrar essa discussão também, porque se o poder é para se vangloriar, então realmente está errado. Agora, se o poder a gente está executando para algum benefício da sociedade, para algum benefício do coletivo, aí está sendo bem executado, está sendo bem usado esse poder, então está tudo certo. É isso aí. Na nossa segunda rodada de perguntas, trazemos sempre um questionamento, uma notícia, uma frase, um pensamento. Refletindo a participação de Luan Micael na primeira rodada, trazendo frases a serem consideradas, a Lumiar Web Rádio propõe para a segunda rodada a análise de um pensamento do filósofo alemão Karl Marx, que ao analisar a sociedade vista do ponto de vista do capital aliado às religiões, disse: a religião é o ópio do povo. Passo a palavra para começar esse debate para Luan Micael. Bom, então, né, de acordo com o que eu me lembro dos meus estudos um pouco remotos de alguns anos atrás, né, de um outro momento da vida, acerca do marxismo, existe toda uma construção, né, uma elaboração de pensamento que vai envolver, né, vai envolver algumas afirmações mesmo, bastante categóricas, e que muitas vezes são pegas isoladamente e aí dão margem para todo tipo de interpretação. Mas dentro dessa construção de pensamento acerca da religião, além de falar que a religião é o ópio do povo, esse grande filósofo afirma que a religião seria o coração de uma sociedade sem coração. E aí, né, considerando as concepções que eu consegui desenvolver a partir do budismo, né, do próprio cristianismo, enfim,
da espiritualidade como um todo, realmente eu vejo a esfera da fé e da espiritualidade como a fonte do conhecimento humano, que vai trazer o transcendental, vai trazer valores, né, realmente tão humanos e tão fundamentais para o desenvolvimento da vida humana, como compaixão, como perdão, amor ao próximo, amorosidade de uma forma geral, ter a compreensão de que cada ser humano é uma centelha do divino, é emanação da própria fonte criadora de tudo que é, do próprio Deus, Pai, Mãe, unidade, né? Isso já usando termos que vão para muito além do budismo também. E, bom, e é isso. Né, o próprio grande filósofo Karl Marx, por mais que fosse ateu, tinha um grande conhecimento sobre a Bíblia, né, era realmente estudioso dessa fonte de conhecimento, tanto é que fazia várias citações aí do livro sagrado do cristianismo. Muito obrigado, Luan Micael, pelas suas opiniões acerca da citação do filósofo Karl Marx, quando ele disse que a religião é o ópio do povo. Estudo de caso feito por ele em 1848, quando da análise da relação entre as monarquias e o papel da igreja no embrutecimento do povo e manutenção do poder. Poder versus fé. Tema de hoje da Lumiar Web Rádio, que eu passo agora para Matheus Falcão. Matheus, a religião é o ópio do povo? A religião, ela sim possa ser utilizada como uma forma de manobra e de controle de uma sociedade, como isso acontece muito, né? Infelizmente, mas eu acredito na religião também como uma forma de propagar o amor, como o Luan falou muito bem, né? Então é necessário, e também é necessário a questão da fé, né? Eu acho que é necessário a gente acreditar em alguma coisa, a gente ter onde se segurar, então ter uma fé pra gente, senão a vida perde o sentido. Qual o sentido da vida se tudo que acontece aqui não se desfaz depois que a gente morre, né? Então, a ideia de você ir pro paraíso, por exemplo, na religião católica, isso te motiva a ser uma pessoa melhor aqui na Terra. Então, isso faz você buscar, por exemplo, na imagem de Jesus Cristo, por exemplo, você tentar ser semelhante a Ele, propagar o amor que Jesus propagou pelas pessoas, por exemplo, para se tornar um ser humano melhor, ser mais empático, respeitar mais o próximo, enfim. Então, sim, a religião pode ser uma forma de controle de sociedade, as pessoas podem utilizar ela de uma maneira errada para controle, mas ela pode ser usada da outra forma também, né? Da propagação de amor, do respeito com o próximo, enfim. Então, tem esses dois lados mesmo, e a gente tem que ficar atento, né? Para a gente não ser manipulado, que, como eu falei, isso pode acontecer. Mas eu sempre busco olhar para o lado positivo, e eu acredito que o lado positivo sempre impera, né? Então, o outro lado é sempre mais importante. É isso, boa noite. Passa a palavra. Maravilha, Matheus. Muito obrigado pelas suas opiniões acerca do nosso recorte da segunda rodada desse domingo. Vou passar a palavra agora para nossa companheira, pioneira aqui no Vai na Fé, representando cristãos evangélicos. Tami Nápoles, qual é a sua consideração sobre a frase de Karl Marx em 1848, a religião é o ópio do povo? A palavra é sua. Jesus, ele certa vez, não, na verdade várias vezes, ele condenou os religiosos. Chamou de raça de víboras, se irou contra eles, expulsou do templo alguns que praticavam essa religião de forma errada, enfim. Porque eu acredito que a religião, ela realmente, ela mexe com o seu ego, né? Ela pode em alguns momentos cegar, fazer o contrário.
do que Jesus quer que a gente olhe para o próximo. A fé, às vezes, em alguns, se ela for interpretada errada, a religião, desculpa. A religião, se ela for usada de forma errada, misturada junto com o ego, ela faz a gente olhar só pra gente, ao invés de olhar para o outro. Olhar só pra gente, assim, né? De forma que a gente seja o centro do mundo, do universo. Por exemplo, fica muito mais fácil de eu julgar o outro a partir da minha religião. Então, a partir da minha religião, eu julgo todo mundo errado se não fizer aquilo que eu estou fazendo, que a minha religião diz que deve ser feito. O que ele quis dizer com isso? Que para dominar o povo, para deixar o povo embriagado? O que ele quis dizer com que a religião é o ópio do povo? Eu acho que eu não entendi essa colocação, mas certamente foi no pejorativo, né? Denegrindo, assim, tendo a imagem da religião como algo ruim. Então, por isso que eu falei sobre as colocações que Jesus fez sobre os religiosos que praticavam a religião de forma errada, né? Do ponto de vista cristão mesmo, legítimo. É isso, eu acho que a religião mal praticada, ela é realmente uma droga mesmo. Incrível a sua consideração, Tami Nápoles. Muito obrigado pela sua participação. Vamos passar agora, então, a palavra para a nossa companheira Aline Satyan fazer as suas considerações sobre a frase de Karl Marx: a religião é o ópio do povo. Aline, a palavra é sua. Opa, companheiro, gostei. Eu acho curioso. A religião não pode ser o ópio do povo, mas tomar aquela cervejinha depois do trabalho tá liberado, é socialmente aceito. Por que eu tô falando isso? E com todo respeito ao Karl Marx, que é um cara que eu admiro, que eu respeito e discordo em várias coisas, mas eu acho que ele teve uma contribuição muito importante. E eu acho que hoje, com novos contextos, a gente precisa olhar para isso também com novos olhares, né? Naquele momento que ele faz essa colocação, existia uma separação entre Estado e religião que era muito importante. Essa separação, ela garantia a existência de um Estado que funcionasse minimamente ali neutro, né, em relação ao povo. E aí aparecem novos problemas, que é a questão da luta de classes, que é o que Marx revela e estuda sobre. Então, naquele momento, aquela era a conjuntura e essa colocação ela era importante. Mas, hoje, eu vejo que, em alguma medida, todo mundo precisa de um ópio. Não porque precisa de um ópio, acho que eu me expressei mal, mas assim, em alguma medida, todos nós temos uma subjetividade que necessita, em algum momento, de um relaxamento, de um prazer, de uma conexão espiritual. Eu vejo essas coisas no mesmo campo em relação às pessoas, né? A gente precisa, de alguma forma, todos temos uma conexão com a espiritualidade, ainda que essa conexão seja a negação, seja o ateísmo, o agnóstico. E eu respeito, está tudo certo, né? A gente, no fundo, a gente não sabe. A gente fala daquilo que faz sentido pra gente. E aí, por que eu estou falando isso? Se a gente não leva a sério a relação intrínseca entre espiritualidade e o ser humano, e esse ser humano que vem a ser um político, um parlamentar, essas coisas não estão separadas. O Estado, sim, o Estado é laico, mas as pessoas que fazem esse Estado, que estão ali, elas trazem consigo alguma relação que seja com a espiritualidade. E se a gente não coloca esses dados na mesa, a gente vê o que está acontecendo e a gente não vai entender esse projeto de tomada de poder em curso no país. Ninguém sabe onde eu moro, eu espero poder estar fazendo essa colocação de forma segura aqui na Lumiar Web Rádio, porque isso eu acho algo muito importante de ser dito, pensado, olhado, debatido, né? Muito bem, essa foi a Aline Satyan fazendo as suas considerações acerca da temporalidade da frase de Karl Marx,
que disse que a religião é o ópio do povo. Vamos agora para a nossa terceira rodada com a pergunta pimenta. No episódio onde nós discutimos sobre intolerância religiosa, teve uma pergunta sobre o quanto cada uma das religiões dos nossos participantes, em algum momento, participou de guerras ou de embates contra outras religiões, ou pelo poder, o que é a base do programa de hoje, fé versus poder. Sabemos que os livros de história são escritos sempre por aqueles que venceram a guerra. A pergunta pimenta de hoje é dupla. Podemos confiar nos livros que os vencedores das cruzadas escreveram, no nosso caso, a Bíblia? E 2. Se o islamismo tivesse vencido a guerra nas cruzadas, deveríamos ser crentes no Alcorão? Gostaria que vocês respondessem em sequência, dando prioridade à resposta de Matheus Falcão, nosso convidado de hoje. Eu acredito que, de fato, a gente não tem que acreditar só no que venceu, né? Eu acho que existem várias verdades, então, da mesma forma como a gente possui hoje diversas religiões, e não quer dizer que uma é mais certa que a outra, pelo contrário, todas as religiões e todas as crenças que cada um prega, eu acho que essa é a verdade, né? Essa diversidade de religiões que a gente tem, isso é muito importante e necessário na nossa sociedade, desde que desde que todas elas se encontrem no amor, né? Eu acho que isso é o que une todas as religiões, na verdade. No final a gente sempre vai para o mesmo lado, né? Que é o amor. Então, assim, eu acho que independente de quem venceu ou não venceu, eu acho que a resposta sempre o caminho final é sempre o amor. Então, eu acho que independente se hoje na nossa sociedade aqui, a minha religião, por exemplo, a gente trata a Bíblia, a gente lê a Bíblia, a história é contada porque foi vencido dessa forma, acho que é só uma forma de contar a história, mas o caminho final é sempre o amor. Então, independente de quem tivesse vencido ou não, de quem estivesse contando essa história ou não, eu acho que a gente se encontraria no final da mesma forma. É isso, eu passo a palavra. Legal, esse foi Matheus Falcão fazendo a sua estreia na Pergunta Pimenta. Vamos passar agora a questão para Taminápolis. Tá, as cruzadas. As cruzadas aconteceram, e a Bíblia tem relatos em diversos períodos da humanidade, diversos períodos, e as cruzadas não aconteceram em todos esses períodos. A Bíblia relata derrotas do povo de Israel, diversas derrotas. Que mais? Sim, muitos povos que guerrearam contra o povo de Israel, que o povo de Israel guerreou contra eles, eram politeístas, né? Como que é o nome? Então, politeístas e tal, acreditavam em vários deuses, várias divindades. A guerra entre islâmicos e israelitas, sério, eu não sei foi numa cruzada, é isso? Não sei, eu tô realmente um pouquinho fora dessa, não tô entendendo muito bem esses dados. Mas a Bíblia, a gente crê muito nela, porque ela não é apenas um livro histórico, né? Não é apenas um documento, ela é em outra dimensão. A gente tem que orar antes de ler, porque a gente tem que acessar esse mundo espiritual mesmo, um portal mesmo, a oração, para a gente entrar na Bíblia, na leitura, para ela falar com a gente de forma espiritual. Tem que acessar mesmo de forma espiritual, orando, jejuando, enfim. Então, ela fala com a gente muito além do intelecto, né, do racional.
E eu acho que posso falar isso. Não confio mesmo em todos os livros históricos. Eu confio muito na Bíblia, 100%. Mas não confio em todos os outros como eu confio na Bíblia. Porque ela fala comigo em outras esferas, né? Esfera espiritual mesmo. Muito bem, essa foi Taminápolis fazendo a sua opinião vir à tona na nossa pergunta pimenta desse domingo. Vou passar a palavra agora para o meu companheiro de fé, Luan Micael. Luan Micael, o cristianismo durante a história impingiu muitas guerras no seu processo de catequese. Portanto, o vencedor de tais guerras escreveu a história. Se tivesse perdido, a exemplo nas cruzadas, deveríamos adotar o Alcorão? Sim, sem dúvida nenhuma, né? Até hoje a gente tem exemplos, eu considero que bem claros, de países, de estados-nações que às vezes parece que não tem, assim, claro que em algum nível vai existir separação, né? E muita coisa vai ser determinada mesmo por quem de fato está ocupando posições políticas. Mas existem países onde ainda assim há separação, pelo menos formalmente, entre religião e a religião oficial daquele país, daquele estado, daquela nação. Realmente não é um dado, às vezes acho que oficialmente até a religião faz parte, né, de toda aquela estrutura de poder, e deve mesmo fazer parte, não sei, quase que na essência. E aí, pensando nas cruzadas, né, realmente era um outro tempo, não era a mesma configuração, né, com certeza, de países que a gente tem hoje, era uma outra época, mas eu acho que essa relação era ainda mais forte e era um momento mesmo que talvez a consciência de grupos humanos, né, que foram determinantes mesmo nessas batalhas e aí na configuração desses agrupamentos humanos e sociais que vieram a se formar, estava num nível que considerava legítimo mesmo, né, matar um semelhante, matar um outro ser humano. Infelizmente, até hoje, esse tipo de coisa também acontece, mas ali era quase como se... Era organizações quase equivalentes ao Estado que estavam empreendendo isso, né? E, infelizmente, esse tipo de coisa, mais uma vez, também acontece hoje. Mas, enfim, eu vejo como características um pouco mais tribais que isso realmente se dava. E aí, de fato, grupos que ganhavam, sim, exerciam e exercem mesmo esse monopólio, de certa forma, de escrita da história. Mas, né, dentre as várias formas de resistência de grupos humanos oprimidos, está a possibilidade de que os oprimidos também façam seus próprios registros, também escrevam sua própria história. E aí dizer se, no caso das cruzadas, quem tivesse ganhado seria os muçulmanos, né, os islâmicos, e aí a gente adotaria o Alcorão. É possível especular sobre isso, mas aí realmente vai ficar tudo no campo da especulação, né? É o que a gente chama de história contrafactual. Acho que tem historiadores até que são mais simpáticos a isso e outros não. Outros condenam já a princípio, mas sim, eu vejo que seria uma possibilidade. Muito obrigado, Luan Micael, pela sua consideração à nossa pergunta pimenta. E agora, para encerrar, vamos passar a palavra para Aline Satian, mas não sem antes avisar ao nosso ouvinte que, infelizmente, o nosso amigo Falcão teve que nos deixar, teve outro compromisso, mas respondeu as 3 perguntas e deixou um grande abraço ao nosso ouvinte. Aline, deveríamos adotar o Alcorão numa hipotética vitória dos muçulmanos nas cruzadas? A palavra é sua. Pegando a bola aqui, eu acho que esse assunto ele rende.
Sim, a história ela é contada pelos vencedores e por isso que eu acho tão importante a gente resgatar outras narrativas de outras existências, não só no passado como no presente também. Muitas vezes a gente acha que a realidade ela é uma só, mas tem muitas realidades acontecendo. Inclusive, né, aqui no nosso povo, em relação à religião, é importante a gente colocar a importância dos nossos povos originários, povos nativos que aqui estavam, né, e que tiveram suas culturas dizimadas em nome de uma fé, de um Deus. E eu não vou dirigir essa crítica a nenhuma pessoa em específico, eu estou falando de um fato, é um fato que a cultura originária foi praticamente dizimada, e hoje a gente vê os povos indígenas numa resistência muito importante de resgate dessa cultura. Assim como a Igreja Católica cumpriu papéis importantes em outros momentos também. Inclusive, durante a ditadura militar, a gente tinha, né, um setor bem progressista dentro da Igreja Católica. Então, eu não estou direcionando minha crítica a ninguém específico, mas estou fazendo uma leitura de conjuntura. E também em relação aos povos africanos, né, ao povo negro que veio para cá de uma forma muito desumana, e que continua tendo uma condição muito desumana de vida. É importante a gente falar sobre isso. Esse não é um assunto só dos negros, esse não é um problema só deles. A gente vive numa sociedade que ela é estruturalmente racista. Então, por mais que eu, particularmente, não me considere racista, não tenha um preconceito, eu preciso entender que eu ocupo um lugar numa sociedade que privilegia os brancos em relação aos negros, em termos de fatos, né? De dados, de estatísticas, de realidade. Então, eu acho importante a gente resgatar essas outras visões de mundo que compõem a nossa história. Por isso que é importante, por exemplo, a gente ter ensino da cultura afro-brasileira nas aulas de história, por exemplo, que é uma medida que tinha sido avançada no campo da educação e que depois voltou-se atrás. É por isso que a gente precisa entender que os povos indígenas têm a forma deles de viver e talvez eles não queiram se inserir na tal civilização que, na minha opinião, vai muito mal das pernas, né? E não dá para a gente dizer que tem que seguir assim ou assado, né? Uma outra cosmovisão, uma outra visão de mundo. E eu acho que a gente tem muito a aprender com outras visões de mundo. Não dá para a gente achar que a realidade é só aquela que o homem branco ocidental vê. Tem muitas outras formas de estar no mundo, de agir no mundo. E aí eu não acredito que a gente vai resolver os problemas deste século, que são novas, com uma mentalidade do século passado. Eu vou insistir nesse ponto porque eu acho que é realmente uma questão de visão de mundo. A crise que a gente vive e talvez a chave para a saída dela. Talvez eu me afastei até da pergunta, eu nem lembro qual era a pergunta, mas eu queria muito falar isso. E encerrar dizendo que Jesus Cristo foi o maior comunista que eu já conheci. A gente nunca sentou para tomar um café, como eu gostaria, por uma questão de tempo histórico, mas a minha referência de Jesus Cristo foi de um cara comunista, de um cara que estava ao lado do povo oprimido, das minorias. Infelizmente, muitas pessoas que hoje agem em nome dessa ideia de Jesus Cristo está fazendo justamente o contrário que ele pregava, né? Então, e talvez Jesus Cristo hoje fosse, eu ia dizer preso, mas talvez ele fosse até assassinado, sem nem direito de defesa ou de explicação do que quer que seja. Então, quando a gente fala do Jesus Cristo, tem o Jesus histórico, que foi essa pessoa e que teve uma implicância política ali. Eu acredito que ele, enfim, passou por escolas de mistérios e estudou muito, assim, era um cara realmente instruído no sentido de entender o que estava acontecendo. E tem a dimensão crística, Jesus Cristo, né? Então tem o Jesus histórico e o Jesus Cristo, que é a dimensão crística, é a elevação da consciência, a iluminação. E assim como Jesus, tivemos outros Cristos entre nós, outros Budas. Eu entendo dessa forma. Então, que a gente possa realmente conectar com essa energia crística que pode estar em cada um de nós. Qualquer um de nós pode ser o próximo Jesus Cristo. No caso, ele veio cumprir um papel naquele determinado tempo histórico que outros Cristos, acredito eu, também cumpriram. E talvez a gente não conheça essa história porque ela não ficou registrada da forma que a gente está acostumado a acessar a história. Mas outros povos têm outros registros de outras histórias e talvez outros Cristos também. Sei lá se eu respondi a pergunta, meu amigo. Eu sei que esse é o recado. Um beijo. Muito bem, essa foi a nossa companheira loquaz, Aline Sachan,
respondendo à pergunta se deveríamos adotar o Alcorão em caso de vitória muçulmana nas cruzadas. Esse foi o fim da nossa rodada Pimenta desse domingo, e agora eu gostaria de passar a palavra à despedida dos nossos convidados. Por favor, faça as honras, Taminápolis. Bom, e também gostaria de fazer uma observação sobre o que a Aline disse, de que, defendendo a fé cristã, né, evangélica, que daqui a pouco pode surgir um novo Cristo e que todos nós podemos ser Cristo, né? Tem uma passagem bíblica que fala sobre isso, que é bem, bem importante, e essa fala, eu acho ela, na verdade, perigosa, porque se alguém poderoso se levantar cheio de falsa bondade, né, e dizer, eu sou o novo Cristo, e várias pessoas começarem a seguir ele, na verdade, não ser nada daquilo, é muito perigoso, né? Então, a Bíblia fala assim, que vai haver um momento que vão falar, olha lá, Cristo está lá, ou, não, ele está aqui, mas, na verdade, ele não está em lugar nenhum, quando ele vir, todo mundo vai saber que é ele mesmo. Então, é isso. E uma boa noite, um bom domingo a todos, fiquem com Deus. Sempre devemos questionar as fontes de dados. Vou trazer, inclusive, aqui, da onde tiramos todas as nossas confiabilíssimas informações. Temos aqui minhas anotações, Wikipédia e receitas da vovó. Todas com absoluto escrutínio das informações. Vou passar agora para a nossa despedida o nosso companheiro Luan Micael. Deixe uma palavra de fé para os nossos ouvintes enfrentarem a semana até nos reencontrarmos no próximo domingo no Vai na Fé. Boa noite, pessoal. Gratidão mais uma vez aí pela escuta amorosa de todo mundo, né? A gente está sempre aprendendo e trocando mesmo, né? Informações, dados e concepções de mundo. Bom, a mensagem que eu deixo é para realmente, né, a gente seguir na nossa jornada de evolução, na nossa jornada de ascensão espiritual mesmo. Eu venho tendo a honra, na verdade, de ter acesso a conteúdos, né? Eventualmente posso até pensar depois em compartilhar essa fonte, mas de um grupo de amigos que está fazendo um trabalho muito bonito, que é focado mesmo no processo de despertar e de ascensão espiritual constante, assim, né? E que eles fazem esse exercício também constante de beber de várias fontes de conhecimento, trazer, enfim, conhecimentos e informações que vieram de vários mestres ascensionados. E uma das mensagens que eles transmitiram essa semana é que todo ser humano, em sua caminhada de vida, está no processo de ascensão, está nesse processo de evolução. E aí, claro, né, eu acho que quando a gente faz as melhores escolhas nesse sentido, busca viver com mais coerência, com mais respeito mesmo, né, com mais aceitação e reconhecimento do outro e de todos os outros, aí sim a gente está fazendo isso da melhor e mais elevada maneira. E aí, então, fica esse chamado, né, para a gente seguir mesmo no caminho de evolução e de aprimoramento pessoal e coletivo, né, porque o individual e o coletivo estão aí sempre muito, muito presentes, sempre muito conectados mesmo. Ainda, enfim, eu considero até que cada vez mais. Então é isso, estejam sempre na paz, trilhando caminhos de luz, estejam sempre com Deus e buscando as melhores escolhas e os melhores caminhos. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço. Muito bem, e agora, para encerrar as nossas despedidas, representando o Umbandaime, Aline Satian. Bom, pessoal, uma boa noite, um bom domingo. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Vocês não imaginam o corre que é para a gente gravar esse programa e trazer ele aqui todo domingo fresquinho.
E é com muito amor mesmo, muita convicção de que vocês estão gostando. Então também mandem feedback, comentários, sugestões, a gente curte. Desejar a todos uma ótima semana, lembrando aí que estamos, né, nesse período do festival, das festas juninas, e queria terminar fazendo a menção a São João, ao qual eu tenho um grande apreço e ligação, porque eu faço aniversário no dia de São João, e terminar com um trecho de um hino da Madrinha Júlia, que também é aniversariante do mês. Ela era companheira do Padrinho Sebastião, que é uma figura bem importante dentro da doutrina do Santo Daime. E tem o hino dela que fala: estou aqui, eu vim para dizer, estou aqui, eu vim para ensinar, eu digo para todos meus irmãos, é numa noite de São João que vamos se transformar. E com isso eu quero deixar o recado de que naquele momento Jesus Cristo ele veio para dizer e veio para ensinar a gente que a gente pode se transformar, né? E a noite de São João é aquela noite que a gente vai se conectar com o fogo interior e com a nossa capacidade de se reinventar a cada dia, se a gente realmente quiser. Às vezes eu desconfio que no fundo a gente não quer, né? Então, que a gente possa se abrir e ter compaixão com nós mesmos, porque estamos vivendo também tempos muito duros, muito sofridos. Eu desejo de coração, assim, muita fé e muito afago nesse momento para quem está sofrendo aí na linha de frente dessa pandemia. Que todos vocês fiquem com vida, com saúde, com felicidade e seus caminhos abertos, que isso que importa, tá bom? Um beijo e uma boa noite. É isso aí, pessoal. Encerramos mais um Vai na Fé. Fique com Deus nesse domingo. E antes de encerrarmos, vamos deixar a opinião editorial da LWR. O sábio da montanha só é o sábio da montanha porque ele fica lá no alto da montanha. Se ele descesse a montanha para falar sobre o que ele pensa que descobriu, ele seria apenas um falso profeta. Bom domingo a todos, essa é a LWR, a Rádio do Livre Pensamento.